Olá, queridos pais e bem, eu sou o Reverendo André e queria compartilhar algo da parte de Deus hoje com você. A pedido do nosso Ministério de Intercessão, eu queria falar algo do coração de Deus para o meu e o seu coração a respeito da idolatria. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, lá no primeiro capítulo de Romanos. A partir do verso 21, olha o que diz as Escrituras. Os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu gosto da versão do Eugene Peterson, a mensagem que diz que os homens trocaram Deus por deuses que são vendidos nas feiras, imagens. E a gente tem um problema aqui no Brasil, porque quando a gente fala de idolatria, prontamente nós associamos a questão da idolatria com imagens, com santos. E não imaginamos que somos idólatras de outras formas. Pois é, muita gente idolatra filho, idolatra dinheiro, idolatra o emprego, idolatra o marido, a esposa, e essas coisas acabam ocupando ou tomando o lugar de Deus no nosso coração. Exatamente, sabe por quê? Porque idolatria é o resultado de um coração que não ama a Deus sobre todas as coisas. E esse é o principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, as Escrituras nos dizem que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas não é bem isso que acontece e nem sempre a gente se apercebe que nós somos idólatras. E eu quero desafiar você a fazer duas perguntas para que você encontre talvez coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Como é que eu descubro, pastor, que eu sou idólatra? A primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: bom, quando eu obtiver isso, a minha vida então terá sentido. Por exemplo, quando eu passar no vestibular, aí a minha vida vai fazer sentido. Quando eu entrar na faculdade, a minha vida vai fazer sentido. Quando eu comprar o meu primeiro carro, quando eu comprar a minha casa, a minha vida vai fazer sentido. Quando eu me casar com aquele homem, com aquela mulher, quando eu tiver filhos, aí a minha vida vai fazer sentido. Bom, esse fazer sentido e essa coisa que está dando sentido na sua vida está ocupando o lugar de Deus, porque só quem pode dar sentido real para a nossa existência é Deus. A outra questão é, se eu perder isso ou aquilo, a minha vida então perderá o sentido. E às vezes a gente coloca coisas no lugar de Deus quando a gente diz assim: bom, se eu perder a minha mãe, se eu perder o meu pai, a minha vida então deixa de ter sentido. Se eu perder o meu emprego, se eu não conquistar aquilo, a minha vida deixa de fazer sentido. Essas coisas então estão tomando o lugar de Deus na tua vida, porque só quem pode dar sentido para a nossa vida, só quem pode preencher e satisfazer-nos completamente é Deus. Nada além disso. E Timothy Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Nesse livro ele aborda três falsas promessas, ou três promessas vazias, ele vai chamar assim: dinheiro, sexo e poder. Ele aponta esses três ídolos, é claro que existem outros, mas como sendo os principais, e geralmente ou raramente alguém não cede a um desses três, ou se não aos três
as 3 promessas vazias, ou esses 3 falsos deuses. A primeira falsa promessa, ou o primeiro ídolo que a gente tende a ceder a ele, é o ídolo do dinheiro, ou a falsa promessa do dinheiro. Essa falsa promessa vai dizer: se você tiver mais dinheiro, a tua vida terá mais sentido, você terá mais valor, você alcançará o sucesso, será alguém na vida. E não é pecado, irmãos, você ter dinheiro, mas é pecado, sim, o dinheiro ter você. E muita gente é possuída pelo dinheiro, sabe? Não é pecado ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ao amar o dinheiro, ele passa a assumir atributos de Senhor sobre a nossa vida. A gente fica dependente dele, sabe? A gente passa a não confiar em Deus, mas passa a confiar na nossa conta bancária, no nosso saldo, no limite do nosso cartão. E a gente precisa entender que o dinheiro existe para nos servir e não para ser servido. Sabe, um amigo me contou uma vez que ele jogava na loteria. E ele começou a jogar, e jogava porque ele ia pagar uma conta na loteria, e aí pegava um bilhete e jogava, mas de repente ele passou um aperto na vida, então ele começou a jogar com mais intensidade, e ele começou a acreditar que ele podia ganhar, e começou até a fazer promessas: olha, quem sabe Deus, se eu ganhar aqui, eu dou o dízimo, né? Eu abençoo pessoas, como se isso fosse facilitar o ganhar na loteria. E ele então começou a entender que estava passando por um problema, porque ele estava não confiando na provisão de Deus, mas colocando a sua confiança no jogo, colocando a sua esperança na possibilidade de ganhar um montante de dinheiro que poderia então resolver os seus problemas. Quando ele entendeu isso, ele pediu perdão a Deus, e não é que os seus problemas foram resolvidos da noite para o dia, mas ele teve tranquilidade, paz no coração, e tudo foi se resolvendo aos poucos, e de modo que ele não precisou ganhar na loteria, mas os seus problemas foram resolvidos, e principalmente ele teve paz no coração e aprendeu a confiar em Deus e na provisão de Deus para a sua vida. Mas o que Deus quer é que a gente tenha fé nele, esperança nele, creia que a provisão, o sustento e tudo mais vem dele. Não deixe outra coisa ocupar o lugar dessa certeza no seu coração. Uma outra falsa promessa, ou a segunda falsa promessa que Tim Keller vai falar, é a promessa do sexo. A falsa promessa do sexo é você pensar que ao se relacionar com alguém, até sexualmente, vai preencher o vazio do seu coração. É tentar encontrar felicidade por meio do sexo. A falta de identidade afeta na sexualidade, isso é verdade. As pessoas tentam suprir uma necessidade, tentam suprir um vazio existencial através do sexo, ou da vida sexual desenfreada. O homem, por exemplo, vai usar o amor da mulher para ter o sexo dela e somente ter prazer, e parece que os homens gostam de contabilizar isso. Quanto mais mulheres, quanto mais prazer, né? Ele se torna mais homem. No entanto, ele está se tornando mais vazio, porque ele não consegue suprir, ele não consegue preencher esse vazio existencial que somente Deus vai preencher com o sexo ou com mulheres. Quem poderia falar isso muito bem, e você pode ler isso nas Escrituras Sagradas, é Salomão, o homem que teve mais mulheres no mundo inteiro, mais do que ele ninguém jamais teve. Ele disse que tudo isso é correr atrás do vento, não vale nada. Ou seja, só Deus é capaz de preencher esse nosso vazio. A mulher, ela vai usar o homem, o sexo do homem, para se sentir amada, para preencher uma lacuna ou um vazio emocional, e ambos colocam o prazer acima do compromisso e da aliança. Tentam suprir, mais uma vez eu afirmo, um vazio, uma necessidade que somente Deus pode preencher, com algo que é volátil, algo que é efêmero e que não vai preencher. A terceira e última coisa que Tim Keller vai falar é a promessa
do poder, ou o ídolo do poder, é a falsa promessa ou do poder ou do sucesso, é quando você passa a vida inteira tentando provar ser alguém. Diz que ao fazer do poder e do sucesso um Deus, Tim Keller vai dizer que isso traz a falsa sensação de segurança, de se sentir protegido dos problemas da vida. É uma máscara, é uma capa. No fundo, geralmente as pessoas assim são pessoas frágeis, sensíveis, elas choram sozinhas. Você sempre desejará estar no auge e ser melhor do que todo mundo em todas as áreas. E vale salientar que aqui também tem um problema de identidade, de paternidade, onde as pessoas não se reconhecem como filhas amadas, e então elas buscam humilhar ou diminuir as outras pessoas para se sentirem superiores e melhores. Bom, como é que a gente resolve isso? Agora chegou o momento da gente girar a chave, da gente mudar essa realidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então, se você reconhece que tem coisas que estão ocupando o lugar de Deus no seu coração, vamos à parte prática. Você precisa identificar essas coisas, se possível, faça uma lista. Peça a Deus que lhe dê a consciência do pecado, da justiça, do juízo. Faça uma lista, apresente a Deus. E a segunda coisa que você precisa fazer é remover esses falsos ídolos, pedir ajuda ao Espírito Santo para que você possa arrancar do seu ser e lançar fora esses ídolos. E a terceira coisa é substituir essas mentiras por verdades, verdades que só podem vir do trono de Deus. Apenas remover não é suficiente, é preciso cortar o mal pela raiz. O lugar desocupado precisa ser preenchido por Deus. E assim a gente vai poder caminhar. É claro que, vez ou outra, coisas vão se levantar, mas agora você tem uma mente transformada e você consegue reconhecer e facilmente, então, com essa nova consciência do Evangelho, remover esses falsos ídolos e prontamente substituir eles pela presença de Deus. Eu quero convidar você a um tempo de oração agora. Talvez Deus esteja te mostrando ídolos, coisas na tua vida que precisam ser removidas e que precisam, espaços que precisam ser preenchidos por Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero orar agora em favor desses que nos ouvem. Eu quero te pedir, Senhor, limpa o nosso coração, nos mostra, nos faz enxergar esses ídolos, esses falsos deuses que ocupam o teu lugar no nosso ser. Ajuda-nos a removê-los com o poder do teu Espírito Santo, Pai, e preenche-nos, enche-nos de Ti, e que não haja espaço para mais nada além da Tua presença. Eu oro e te peço, perdoa os nossos pecados, lava-nos das nossas iniquidades e guia-nos pelo caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.